Everaldo poderia ter sido expulso. A expulsão do Arias era para tomar um cartão direto, teve pessoa de VAR ainda. Deu até um soco no Michael. O Bahia é muito descontrolado hoje. Não é normal. Virou freguesaço do Flamengo. Perdeu os 4 jogos no ano. O Ceni perdeu a sua 15ª partida como técnico diante do Flamengo. Nunca empatou, só perdeu. É assustador para o técnico e também para os jogadores, porque não conseguem nem empatar com o Flamengo. Perderam os 2 jogos. Perdeu o Flamengo com o gol do Davi Luiz no final, durante a Copa América. O Flamengo todo desfalcado. Perdeu o Flamengo em casa na Copa do Brasil, gol do Bruno Henrique. Perdeu o Flamengo em casa, fora de casa, Copa do Brasil, gol de Arrascaeta. E hoje perde por 2-0 com os gols do Ayrton Lucas. Curiosamente, mais um gol de um lateral esquerdo, como aconteceu na estreia do Felipe, com o tenta marcado pelo Alexandre. E o segundo gol do Alcaraz, que entrou bem no jogo, hein? Já tinha participado de uma jogada interessante contra o Corinthians, finalizou mal, né? Mas muita rapidez. Para quem não conhece, ele é um jogador muito incisivo, troca passe, já aparece de direção ao gol. Jogou muito recuado algumas vezes ali como segundo volante. Ele pode até ser esse homem, mas tem que ter mais liberdade de chegar ao ataque. Gosta de arrematar, finalizar, mandou uma bola no travessão. Então o torcedor já vai conhecendo o argentino, que é um jogador de muita fibra e que rapidamente vai ganhar a posição desse time, vai jogar mais vezes, porque é um jogador muito interessante. Não por acaso custou quase 20 milhões de dólares, né? Um jogador que estava na Premier League. Uma contratação impactante. Sobre o Gabriel, eu vou falar já, mas primeiro quero dizer que essa live tem um apoio do SofaScore, aplicativo que você pode baixar, acessando o link na descrição do vídeo ou esse QR Code que está aqui, ó, aqui acima, à minha direita. No caso, à minha direita e à sua esquerda, evidentemente. Agora, eu vou mostrar também os números do SofaScore do Gabriel e de outros jogadores que entraram no segundo tempo. As posições não são exatamente as mesmas, mas a diferença do tempo em campo é muito grande e você vai ver a baixíssima participação do Gabriel em campo, com poucas ações com a bola, perdeu um gol, né? No outro ficou impedido e também perdeu. Então, é normal que o Felipe Luiz não faça críticas ao jogador, fale em recuperá-lo. Recebeu lá a pergunta, ouviu a pergunta do Guilherme Flazoeiro e foi muito cuidadoso. Como o Tite também não atacava jogador nenhum, Dorival, nenhum técnico vai ficar atacando o jogador, criticando. Se ele tiver algo para falar para o Gabriel, vai falar para o Gabriel. Olha, não gostei disso, disso, disso. Então ele procurou ali fazer um elogio. Fez tudo o que eu pedi. Bem, se foi isso que o Felipe Luiz pediu, então o Flamengo está ferrado, porque o Gabriel não jogou nada, de novo. Mas eu entendo a posição do técnico. Sobre a questão do árbitro, existe um detalhe que é importante. Acho saudável que ele não queira reclamar de arbitragem. Mas, em alguns momentos, jogando contra times que têm técnicos que reclamam e pressionam o tempo todo, ele vai ter que aprender também a pressionar. Porque senão o que acontece? O outro pressiona, e você fica calado e acaba muitas vezes o árbitro sendo, se for um árbitro suscetível à pressão, ele acaba, de alguma forma, podendo favorecer o adversário por conta dessa pressão. Então o futebol tem isso também. Repito, é muito saudável que não fique enchendo o saco, reclamando, legal, mas infelizmente algumas coisas você tem que se adaptar. Então, quando jogar contra times que têm técnicos que reclamam e pressionam o árbitro, o técnico do outro lado, no caso, ele vai ter que aprender a chegar também. Vem cá, o que está acontecendo? Por que ele está reclamando? Pô, aqui não aconteceu nada, pô. Peraí, se não, cara, o cara engole. É aquele famoso fala muito do Tite lá com o Felipão, era isso. É um jogo, é um jogo. Então, eu não gosto das reclamações, mas entendo quando um técnico passa a reclamar, porque senão o outro apita, aqui nem dentro do campo. Dentro do campo, uma vez uma pessoa do Flamengo até me falou sobre o Gabriel recebendo muitos cartões, e até eu entendi como um atenuante, compreendi. Na época ele era Gabigol, né? O porquê dos muitos cartões para o Gabigol. Ele reclamava muito e eu soube que internamente ele teria dito para as pessoas, mas quase ninguém reclama. Então o adversário reclama o tempo todo, aí ele ia lá e reclamava, e tomava cartão. Então, de fato, foi um período que o time do Flamengo não protestava, aceitava as marcações, o adversário ali, ó, castigando, enchendo o saco do árbitro. Então tem esses detalhes também no futebol. Mas são os primeiros passos do Felipe. Gostei muito do jogo. Gostei muito do jogo. Achei um jogo. É um jogo fora de casa. A pergunta feita, não sei para quem foi o colega, que ele não entendeu. Para mim foi muito clara a compreensão. Um jogo totalmente diferente, porque o Bahia é melhor que o Corinthians. O Bahia briga por Libertadores, o Corinthians briga para não cair. Aliás, continua na zona do rebaixamento. Hoje empatou com o Internacional, sofreu um gol nos acréscimos, ali no finalzinho do jogo, e ficou em 2-2. Com isso, o Fluminense fica à frente do Corinthians, né? E o Corinthians fica na zona do rebaixamento. E tem um jogo a mais em relação ao time carioca. E teve também o empate do Vitória contra o Atlético Mineiro, 2-2. Vitória perdia por 2-0. Então, o Vitória ficou no rebaixamento, por enquanto, mas ele foi buscar um ponto improvável. O Galo vencia por 2-0 e o Vitória foi buscar um empate. Isso é péssimo para o Fluminense e péssimo ainda para o Corinthians, porque é um time que não se entrega. O Vitória está brigando para não cair. E assim, não desistiu. E aí o Cuiabá ganhou do São Paulo. Foi bom para o Flamengo, porque o São Paulo estava se aproximando do Flamengo, podendo ameaçando até ultrapassar, embora tenha um jogo a mais.
e agora fica um pouco mais distante, o Flamengo fica um pouco mais confortável na quarta colocação, diminui a sua distância em 3 pontos em relação ao Fortaleza, né, em 2 pontos em relação ao Palmeiras, segue a uma distância muito grande do líder Botafogo. Falar em título é muito difícil. Eu acho que tem que ir jogando, jogando e vendo o que acontece, tentando vencer as partidas. Mas eu gostei do time hoje. Acho que se perdeu alguns gols, mas não foi como no jogo de quarta-feira. Sofreu um pouco. Todo time que jogar contra o Bahia vai criar chances. O problema é que o Bahia perde muita chance. É muito aramelizo. Talvez seja o time mais aramelizo do Brasil na Série A. Então, mas o Rossi não fez grandes defesas. É muita bola passando pela área, arremate que passa perto do poste, mas aquelas chances assim. Não, o Flamengo teve até mais. Então, gostei bastante da equipe hoje. Achei um time que controlou bem o jogo, teve até mais posse de bola na boa parte do tempo. Achei bom a partida do Flamengo.